Estou gravando em 2 locais ao mesmo tempo. Estou gravando aqui no Meet e também no OBS. Vamos ver como é que fica, se não fica muito pesado. Deixa eu ver se minha máquina aqui está reclamando. Gerenciador. Ver se a máquina está reclamando. Tá não, Carol. Eu estou usando uma placa de vídeo aqui porreta também. Reclamou não? É, tá tudo certinho aqui, ó. Tudo certinho. Beleza, então. Vamos lá. TFMed 2023, dia 11 de fevereiro de 2023, aula 2. Bom, galera, a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo da aula 1. Nós ficamos em débito com algumas questões da lista e vamos, primeiramente, resolver esse débito. Nós resolvemos até a questão 18 na aula passada, foi uma maratona de questões, exploramos muita coisa, eu acredito que a gente vai conseguir manter um ritmo muito bom. Hoje, inclusive, nós paramos aqui na questão, nós paramos nessa questão 18 da FUVEST e vamos seguir a partir da questão 19. Beleza. Aqui, vamos seguir a partir da 19. Olha só. Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km por hora e 75, respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. 40 minutos depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe, então, que o automóvel deve ter realizado, nesse período, uma parada com duração aproximada de quanto? Esse é o estilo FUVEST, né? Uma questão de cinemática que tem uma pitada de tempero aqui nessa questão. Olha só, o ônibus passou pelo automóvel e seguiu viagem. A que velocidade? 75 por hora. E aí, depois de 40 minutos, esse ônibus viu o carro ultrapassá-lo. O que ele supõe? Que esse carro deve ter feito uma parada. De quanto tempo? Como é que nós resolvemos esse problema, gente? Vamos imaginar o seguinte. Eles tiveram um ponto de partida. Então, esse ponto de partida foi esse posto aqui, ó. E aí, o que acontece? O ônibus passa por aqui, com uma velocidade de 75 km por hora. 75 km por hora. E o automóvel ficou lá, né? Aí, quando é lá para umas tantas, o ônibus nota que o automóvel ultrapassa ele, isso após 40 minutos. Supondo que eles mantêm essas velocidades. Automóvel 100, ônibus 75. Então, o que vai ser feito aqui, galera? O ônibus manteve essa velocidade de 75. E o automóvel, como nós sabemos, tem uma velocidade de 100. 100 km por hora. E aí, o que nós fazemos? E o carro volta essa. O motorista 50 km. Aí o carro. Pronto, o ônibus, ele percorreu 50 quilômetros. É isso, Yolanda? O áudio da Yolanda cortou um pouquinho. Nossa, eu nem vi que meu áudio estava ligado, desculpa. Ah, que bom. Eu estou fazendo as continhas aqui, nem vi que estava ligado. Adorei ouvir sua voz. Pronto. Deu 50 quilômetros. Perfeito.
Perfeito. Porque assim, a gente tem que pensar dessa maneira. O ônibus não parou, seguiu viagem. Então, nesse ponto, haviam-se passado 2/3 de hora. Então, com essa informação, a gente pode descobrir que tamanho tem esse trecho aqui, exatamente aplicando o conceito de velocidade média. O ΔS foi de V ônibus vezes T. Porque o ônibus não parou. Então, você pega os 75 desse ônibus vezes 2/3, aí faz 75 vezes 2, 150, dividido por 3, são 50 quilômetros. Então, o automóvel percorreu esses 50 quilômetros. Quanto tempo demorou esse automóvel para fazer esse percurso? Levou apenas 30 minutos, né? Porque o automóvel ele está viajando a 100. Então, o ΔT do automóvel seria esse ΔS dividido pela sua velocidade. Então, ele percorreu 50 quilômetros a 100 por hora, então levaria meia hora ou 30 minutos. E aí, qual é a conclusão que chega o motorista do ônibus? Ora, se ele está a 100 por hora, eu percorri 50 quilômetros, ele também percorreu 50, ele gastaria 30 minutos, eu gastei 40. Conclusão, esse automóvel permaneceu parado quanto tempo? 10 minutos. Então, a conclusão é isso, ó, porque o automóvel só precisaria de 30 minutos ou meia hora para fazer esse percurso. Como o tempo que passou foi 40 minutos, a conclusão é que o automóvel esteve parado por 10 minutos. É uma questão muito boa, é esse o estilo da FUVEST, que não esteve presente, diga-se de passagem, nas duas últimas provas, mas esse é o jeitão FUVEST e também Unicamp. Nesse ponto aqui, a FUVEST e a Unicamp se combinam. Bom, ainda insistindo na pegada de velocidade média, eu acho muito importante a gente insistir nesse tema, porque muita gente acredita que como é uma coisa muito simples, ela possa praticamente desprezar esse assunto e partir para outras coisas. E aí, quando chega na FUVEST ou na Unicamp, acaba tendo problemas. Inclusive, pois não. Assim, é que eu tinha muita dificuldade em física, né? Hoje eu já venci algumas barreiras. Uma coisa que eu tinha muita dúvida era quando aplicar aquele tanto de fórmula, aquela cinemática, né? Aí eu aprendi que a primeira coisa que você deve perceber é identificar, até com o professor Ricardo Brito, é identificar o movimento, né? Identificando o movimento, aí é que você vai se mexer. Exatamente. Né? Então, aí, quando fala de velocidade constante, você já sabe que é um MRU. Aí você já pode trabalhar só com Deus ver tudo e vai, né, e se mexer. Senão você vira uma bola de neve, daqui a pouco você fica doido, não sabe para onde vai, o que aplica, né? Isso, Francisco, exatamente. Porque assim, gente, a física é a ciência das fórmulas, em parte. Mas até a gente chegar a esse ponto de aplicar as fórmulas, a gente tem que interpretar a situação. Então, como falou o Francisco, ó, no enunciado já existem pistas que vão te norteando. Certo? Então, já temos pistas no enunciado para saber mais ou menos como é que a gente vai fazer. Então, no caso aqui, velocidade constante, seria bom até destacar logo de primeira, para que a gente consiga já amarrar que isso aqui é um MU, né, um movimento uniforme. Muito bem, Francisco, é exatamente isso. Olha só a próxima questão, gente, da Mackenzie. Quem é de São Paulo, que conhece a Mackenzie, sabe que a Mackenzie tem algumas questões muito esquisitas, né? Mackenzie e PUC, de São Paulo também. Olha só, 2 automóveis realizam uma corrida em um circuito oval. Observa-se que o automóvel A dá uma volta completa a cada intervalo de 1 minuto e 20 segundos, enquanto o B realiza, nesse mesmo tempo, 90% de uma volta. Estando o carro A meia volta atrás do carro B, o tempo necessário para que o carro A alcance B vai ser de quanto? Tenho certeza que muita gente já se perdeu só na leitura do enunciado, né? Não é tão trivial, não, certo? Essa questão não é trivial. Olha só, vamos de novo.
Vamos procurar aqui no enunciado, né, os termos corretos para a gente pensar na questão. A coisa que eu acho mais relevante nesse enunciado é o seguinte. Ó, nesse mesmo tempo. Os dois carros fazem alguma coisa ao mesmo tempo. O que é que eles fazem? Nesse tempo aí, o carro A dá uma volta e o carro B dá 90% de uma volta. Então, vamos amarrar essa informação. Ó, como é tempo, e a gente... Como é tempo, e a gente sabe que tempo é espaço sobre velocidade, podemos pensar assim, ó. Tempo A igual a tempo B. O que é feito no tempo A? Ele percorre uma volta. Ricardo, que tamanho é essa volta? Não sei. Não sei. É preciso saber? Não. Vamos chamar de X. Ele percorre uma volta com que velocidade? Percorre uma volta com que velocidade? Velocidade A. E o B? O B percorre 90% de uma volta. 90% é 0,9 vezes a volta. Então, dá 0,9x com velocidade VB. Bom, esse primeiro passo nos permite encontrar uma relação entre as velocidades. Você vai perceber aqui, ó, que a velocidade de A, ou melhor, a velocidade de B, fazendo meio pelos extremos, seria 0,9 velocidade de A. O que é que a questão quer de fato? Ela quer saber quanto tempo leva para o carro A alcançar o carro B. Muito bem. E aí, temos aqui uma questão que envolve o conceito de movimento relativo. Como é que é isso aí, galera? Imagina o seguinte, você tem dois veículos viajando numa trajetória e num dado instante, eles estão a uma distância um do outro, eu vou chamar de D. Eles têm velocidades VA e VB. Como é o caso aqui, certo? Então, para você calcular o tempo de encontro, lembrando que os movimentos são uniformes, né? Eles mantêm a velocidade constante. Onde foi que teve essa informação, professor? A questão deixou essa informação solta, né? A questão deixou essas perninhas soltas aqui, ó. Eles não falam que... Mas aqui a gente pode entender que se trata de velocidade média. Ou seja, ele faz uma volta em um certo tempo com uma certa velocidade média. Então, a gente pode fazer essa questão pensando em velocidade média como se ele tivesse mantido durante todo aquele percurso essa velocidade. Mas seria bom que a questão dissesse, né? Para considerar essa velocidade constante, porque aqui vai ser média. A gente vai trabalhar com as médias. Então, Ricardo, quanto tempo levaria para o automóvel A encontrar o B? Bom, o detalhe é o seguinte, você concorda comigo que para que eles dois se encontrem, o móvel A tem que estar mais rápido que o B, né? Tipo, o A está com 80 por hora e o B está com 60. Então, o A está se aproximando com 20. Então, o movimento aqui dito relativo, para que haja uma ultrapassagem, tem que ser um movimento de aproximação, né? Então, a chamada velocidade relativa, para esse caso, de os dois terem o mesmo sentido, seria VA menos VB. Estou supondo aqui, ó, que a velocidade de A é maior que a de B, porque senão os dois não se encontram, né? Então, o que vai ser feito para nós calcularmos o tempo de encontro? A gente vai literalmente parar o primeiro, para o móvel B, e usa a velocidade relativa. Então, vamos supor aqui que esse aqui tivesse com velocidade, sei lá, 20.
e esse aqui tivesse com uma velocidade de 30. Só suposição. E que a distância entre eles fosse de 100. Quanto tempo levaria para eles se encontrarem? Ora, se o A está com 30 e o B está com 20, o A está com 10 unidades a mais do que o B. E essas 10 unidades a mais, ele vai usar para percorrer a distância relativa. Então, o tempo que vai levar para eles se encontrarem, a gente pode calcular assim, ó. Tempo de encontro, chamar de encontro. Tempo de encontro igual a distância sobre a velocidade relativa. Ricardo, se eles se moverem em sentidos opostos, somem as velocidades. Mesmo sentido, subtrai. Sentidos opostos, soma. Entendeu a lógica? Então, para calcular o tempo de encontro, você usa velocidade relativa. A distância que separa os dois sobre a velocidade relativa. Bom, usaremos essa ideia para resolver essa questão. O que nós temos por enquanto? Que a velocidade de B é 0,9 a de A. Bom, de acordo com a questão, os móveis, né, o A e o B, estavam a que distância um do outro? E cada aí falou que era meia volta. Então, pronto. Chamamos uma volta de x, né? Então, a distância entre eles era de x sobre 2. Então, estava aqui o móvel A, aqui o móvel B, A e B, a uma distância de x sobre 2. Quanto tempo leva para os dois se encontrarem? Vamos lá. Usar a nossa ideia nova agora. O tempo de encontro vai ser a distância, que é x sobre 2, sobre a velocidade relativa. Ou seja, VA menos VB. VA menos VB. Bom, qual é a distância? X sobre 2. Qual é a velocidade de A? Não sei. Eu sei que a velocidade de B é 0,9 a velocidade de A. Conclusão, x sobre 2 sobre 0,1 VA. Vou continuar aqui embaixo. Deixa eu subir isso aqui para ganhar espaço aqui, ó. Olha só. X sobre 2 sobre 0,1. Galera, dividir por 0,1 é o mesmo que multiplicar por 10, tá bom? Eu posso fazer assim, ó. X sobre 2 sobre 0,1 VA dá igual a quanto? Ó, passa esse 0,1 para cima, multiplicando. Ó. Vai ficar 10x. 10 sobre 2, 5. Então, 5x sobre VA. Mas, Ricardo, a gente não tem um VA. Temos. Nós temos o VA. Quer ver? Com que informação do enunciado a gente descobre esse VA? Lembra que ele percorreu uma volta em 1 minuto e 20? Então, esse VA, Ricardo, era distância sobre tempo. No caso, x sobre 80. Pronto. Agora vamos substituir aqui embaixo. Não é uma conta trivial, certo? É Mackenzie, né? É Mackenzie. Isso aqui é como se fosse uma segunda fase da VUNESP. Quem vai fazer o UNESP, FUVEST, né, essas segundas fases, tem questões chatinhas assim. Unifesp, principalmente Unifesp. Então, para fechar a conta, 5x sobre x sobre 80. Repete a primeira, 5x, multiplica pelo inverso da segunda, 80 sobre x. Conclusão, o x vai embora, vai ficar 400 segundos.
400 segundos, pessoal, daria quantos minutos e quantos segundos? 400 segundos. Quantos minutos e quantos segundos? 6 minutos e 40 segundos. 6 minutos e 40 segundos. A alternativa é. Velocidade média é aquela coisinha que todo mundo diz, eu sei. É espaço pelo tempo. Aí quando eu pego um negócio desse, aí fica triste. Prof, Vai lá, Francisco. alô, professor? Pois não. Assim, eu tive uma sacada aqui, eu acho que evitou muita incógnita aqui. Eu chamei de o tempo do A, aliás, o espaço do A eu chamei de 100 metros, e o espaço do B eu chamei de 90 metros. Ele facilitou demais, que ele fala em 100% A e em 90% B, né? Aí Isso, evitou Francisco. muita incógnita. Foi Perfeito, bem perfeito. prático. Mas o raciocínio Ótimo. foi igual, velocidade relativa. Uhum. O interessante é que vocês usem estratégias para a coisa ficar mais clara para vocês, certo? Eu vou dar preferência às incógnitas, não porque eu seja fã disso aqui, eu gosto, né? Mas é porque eu acho assim, que não força a gente escolher um número. E às vezes o número que você escolhe pode acabar envolvendo uma continha chata, certo? Então, quando aparece uma incógnita, geralmente ela vai se cancelar com outra. Então, as incógnitas poupam cálculos. Mas, claro, se você fizer uma escolha feliz, do tipo 100, 90, perfeito. É que, às vezes, você perde tempo pensando, eu vou chamar de quanto? Perguntinha no chat. Só falou certo. Isso, garoto. Exatamente, Francisco. Beleza? Então, escolher o número, às vezes é bom, outras vezes não. Vamos para frente. Desculpa aí, mas não entendi meu velho. Galera, agora vamos ver o seguinte. Os casos especiais. Tem 2 casos especiais de velocidade média que eu queria que a gente tratasse aqui, que são os seguintes. O mais comum de todos, vocês devem conhecer de boas. Ó, Professor, rapidão, antes do senhor iniciar essa parte, você pode voltar na última? opa, sim. Eu só não entendi por que o senhor arbitrou que o VA tá atrás e o VB na frente. Ah, é porque a questão diz, né? Para que o carro A alcance o B. Ah, tá. O carro A alcance o B. Porque dá de entender que ele larga na frente, porque ele faz mais rápido, né? Isso. Entendi. Então, a questão tem que dizer isso, né? Que quem está atrás de quem. Tem que deixar claro isso. Beleza. Show. Bom, caso especial. Ixi. Caso especial. Ó, para qualquer caso, você pode dizer que velocidade média é espaço sobre tempo. Qualquer caso. No entanto, existe um caso que acontece muito no vestibular que vai acabar fazendo a gente poupar tempo, que é o seguinte: quando você faz uma viagem, pegando metade dela com a velocidade e metade com outra velocidade. Então, digamos que um veículo, né, uma partícula, ela faz metade de uma viagem com velocidade V1 e a outra metade dessa viagem ela desenvolva uma velocidade V2. Aí a gente pode calcular, a gente pode provar ou deduzir que essa velocidade média é um resultado muito conhecido, gente. É 2 vezes o produto dividido pela soma. Bem facinho provar isso aqui. Então, isso aqui seria um caso especial. Tem outro caso especial, esse aqui é mais especial ainda. Então, deixa eu escrever uma coisa aqui. Nesse primeiro caso, percurso feito em 2 etapas de mesmo comprimento. Pronto, é o caso especial que a gente viu agora. Percurso feito em 2 etapas de mesmo comprimento.
Pronto, esse é o caso especial. O outro caso especial, que ele é muito mais especial, é o seguinte, ó. Se ao invés de fazer o percurso em duas metades, né, em duas etapas de mesmo comprimento, eu fizesse uma viagem em várias etapas de mesma duração. Isso é muito mais difícil de encontrar, viu? Isso é muito mais raro de encontrar. Vamos ver. Percurso feito em várias etapas de mesma duração. Pronto. Para esse caso aqui, pessoal, o que vai acontecer? Um, dois, três e quatro. Estou colocando aqui ao acaso, viu? Então são 4 etapas, né? Todas elas. Deixa eu colocar assim. Você é esperto, né? Pessoa seja esperto, desenha essa bolinha só uma vez, copia e cola. Exatamente o que eu estou pensando agora. Ou o que eu pensei agora. Tem que ser inteligente, né? É, pessoal. Agora sim, ó. Não vou desenhar essa bolinha um monte de vezes, né? Vou botar aqui, ó. Aí agora eu movo para cá, ó. Ficou muito pertinho do outro, né? Mas dá para entender aqui, ó. Pronto. A ideia é essa aqui. Eu tenho aqui uma velocidade. Ixi, ficou muito juntinho. Ficou juntinho demais. Pronto. A ideia é que esse aqui, ó, seja um V1, aqui um V2, aqui um V3, aqui um VN. Então são várias etapas. O que que elas têm de especial? O intervalo de tempo. Delta T1, delta T2, delta T3 e o delta Tn vão ser todos iguais. Então, se esses delta T's forem todos iguais, o que é muito raro, né? Até o delta Tn, a gente pode provar que a velocidade média, nesse caso aqui, vai ser a média aritmética. Então, soma tudo e divide pela quantidade. Então, são esses dois casos especiais que vocês podem encontrar. Esse segundo é muito raro. O primeiro é muito comum, certo? Então, são esses casos especiais. Professor, Pois não. esses dois casos aí independem do tipo de movimento, né? A velocidade tem que ser constante. Essa é constante, né? É, só constante. Ah, tá. Beleza. Tem que ser movimento uniforme, Ah, tá. Beleza, então. de velocidade média. Tem que ser constante, Francisca. Porque, assim, é muito comum no vestibular isso aqui. Eu estou colocando porque é comum. Bom, Então, agora vamos ver a aplicação disso aqui direto. Ó, questão 21. Opa. Pois não, Yolanda? Professor, deixa eu só te fazer uma pergunta nesse segundo caso. Se for velocidade constante, não teria que ser o intervalo aí de espaço igual? Sim, Porque exatamente. da forma que desenhou, não estaria o ΔS diferente em cada intervalo de tempo? Ou... Olha só, eu me expressei mal. É o seguinte, as velocidades são constantes em cada trecho. Tá. Então, no Então, não tem- caso, o desenho não tem nada a ver com ΔS. O desenho do segundo aí. é porque é o seguinte, no segundo caso, se eu tiver tempos iguais e velocidades diferentes, eu vou ter espaços percorridos diferentes. Uhum. Ah, tá, velocidade diferente. Isso. Porque assim, não Beleza. é que a velocidade seja igual todo o tempo. Quer dizer assim, em cada um desses trechos, ela tem que ser mantida constante. Beleza. Não, fechou. Ótimo. Obrigada. Show. É.
Se a gente não se expressar direito, aí fica esquisito. Imagina quando é uma questão de vestibular que vem anunciada assim que você tem que adivinhar. É horrível. Felizmente, vocês não vão ter isso na VUNESP, FUVEST, nem no Enem. Na Unicamp. A Unicamp é uma prova esquisita, né? Vocês há de ouvir que a Unicamp tem enunciados que eu acho que nem o cara que escreveu entende. Ó, uma substância injetada em veia, na região dorsal da mão, vai até o coração com velocidade média de 20 centímetros por segundo e retorna ao ponto de partida por via arterial de igual percurso com velocidade 30. Então ele vai com 20 e volta com 30. Aí a pergunta, a distância de ida e de volta é igual? Segundo a questão, sim. Igual percurso. Então, quando você lê a questão, você tem que identificar alguma pista que te garanta que essa viagem foi feita em 2 etapas de mesma duração. Pode ser ida e volta em um percurso único, pode ser vai metade, depois outra metade. Nesse caso, ficou bem claro, né? Metade seria a ida e metade a volta. Percebeu isso aí? Aí pronto. Se aplica no caso 1 de velocidade média, 2 vezes o produto, dividido pela distância. Ricardo, eu podia fazer do modo tradicional, usando ΔS por ΔT? Podia. Ia dar um pouco mais de trabalho, mas podia. O V1 é 20, o V2 é 30, e a soma 20 mais 30, 50. Bom, 20 vezes 30 dá 600, vezes 2, 1.200. 1.200 dividido por 50 dá 24. 24 centímetros por segundo. Essa é a média entre ida e volta. Portanto, a alternativa correta... item A. Velocidade média no percurso de ida e volta é 24. Então, esta é a média. Fechou. Professor, Pois se não. fosse fazer pelo jeito tradicional, ia ter que fazer de novo igualdade entre 2 equações para a ida, mais uma entre a volta, para poder eu chegar num tempo, para depois eu pegar e cancelar distância por distância e depois chegar na velocidade, né? Pronto. Vou lhe mostrar como seria do modo tradicional. Não Cara, é porque eu que... peguei uma questão da especialista que eu fiquei uma semana nela porque eu tava nisso, entendeu? Por isso que eu Ótimo. perguntei. Não, A ideia tranquilo. A ideia é essa mesmo. Se você fizer do modo tradicional, ΔS por ΔT, você pode chamar a ida de x e a volta de x. Ó. Ele percorreu distância x na ida, x na volta. Em quanto tempo? Nesse caso, o tempo é o espaço sobre velocidade. Então, na ida, x com velocidade quanto? 20. Na volta, x, 30. Aí você vai desenvolver isso aqui e vai chegar à conclusão que a velocidade média é o dobro do produto sobre a soma. Ou seja, a gente usa esse resultado para não fazer essa conta aqui, ó. É só para não fazer a conta, porque x mais x é 2x. Aí aqui embaixo, ó, MMC entre 20 e 30 é o produto. 20 vezes 30 é o produto. Vou deixar assim, só para você ver que é exatamente igual a isso. Ó. 20 vezes 30 dividido por 20, 30. Mais 20 vezes 30 por 30, 20. Ricardo, e o x? O x você bota aqui em evidência. Ó. Sacou? Aí no final, ó, o x vai embora. Esse 20 vezes 30 vai para cima, então fica o dobro das velocidades sobre a soma. Então, essa seria a maneira, digamos, pela definição, sem usar esse resultado. Mas é claro que na hora da prova, o que interessa é o que está na sua cabeça. Você lembrou do resultado, pronto, ótimo, use. Não lembrou? Usa a definição. Não perca tempo tentando lembrar e tal. Sabe a definição? Faça pela definição. Dá mais tempo, mas sai. Melhor que não sair. Então, essa aqui é a 21. Bom, a 22, gente, é uma questão que segue o mesmo padrão da 21. Vou deixar a 22
para vocês fazerem depois, tá bom? Agora vamos analisar a questão 23. Pessoal, você lembra Não. o gabarito da 22, não, né? Ah, Francisco, é o seguinte, ó. Nessa nova lista, eu voltei ao meu padrão antigo, eu dei o gabarito total de Tranquilo. todos. Ótimo, ótimo. Nessa aqui, eu vou passar o gabarito da primeira parte de sala lá no grupo. Beleza. Mas da segunda em diante, vai ter o gabarito geral, Beleza. total. Ótimo. Para evitar esse esquecimento. Que eu sei que vocês são meninos adultos, vocês não vão pescar pelo gabarito. A pessoa dá tanto, né? Isso é coisa de menino, né? Na escola faz sentido, né? O professor esconder o gabarito para a galera poder quebrar a cabeça e tal. Mas aqui a ideia é que você não quebra a cabeça, não. Você ganha tempo. A ideia aqui é ganhar tempo, meu filho. Ó, galera, isso aqui é um conceito muito simples. Eu acredito que ninguém vai ter dúvida, mas vamos ter cuidado para não vacilar. Esse tipo de questão pode cair no Enem e cai bastante onde? Na VUNESP. Olha só, em um dado trecho reto e plano de uma rodovia, estão se movendo os carros A, B, C e D com velocidades e posições indicadas na figura. Com base nessas informações, analise as proposições a seguir e assinale a correta. Olha para a figura, vê as setas. Os carrinhos A, C e D estão indo no mesmo sentido e o carrinho B está no sentido oposto. A ideia da velocidade média, a ideia da velocidade relativa é que você faça o seguinte, ó. Quando tiver mesmo sentido, por exemplo, A e B, só uma hipótese, VA e VB, a velocidade relativa vai ser a diferença. Sempre, sempre. Ricardo, se o VA for maior que o VB, pronto. Esse lance de quem for maior que quem vai definir se acontece, Daniela, vai definir se acontece aproximação ou afastamento. Mas sempre vai ser a diferença, tá bom? Se o A for mais rápido que o B, ocorrerá aproximação. Se o A for mais lento, afastamento. Sempre é a diferença. E se por acaso eles tiverem sentidos opostos, vou virar aqui o B. Eu disse virar, não é copiar, não. Vira, meu filho. Pronto. Virou, mas ficou torto. Pronto, desempenei aqui o bicho aqui, ó. Pronto. Se for assim, sentidos opostos, você já sabe, né? Você vai somar as velocidades. Então, a VREL aqui, a nossa VREL vai ser a soma. Ricardo, só tem isso, só isso, tá bom? Mesmo sentido, subtrai as velocidades. Sentidos opostos, soma. Pensando nisso, olha para os itens. Item A. Para o motorista A, observador em A, o carro B está se aproximando com velocidade de 20? Não, né? Para o A, o B estaria se aproximando com quanto? Ah, não. 7, 8, 15, 150. 150. O A diria que o B está se aproximando dele a 150. Então, aqui, ó, ia ser 150. Isso que é batida frontal, a bagaceira é maior, né, professor? A bagaceira é grande. Item B. Para o motorista B, o carro C está se afastando com velocidade de 10? Para o motorista B, o C está se afastando com 10? 20. Não. B e C. O que está acontecendo entre B e C? Estão se afastando. Como os sentidos são opostos... Ah, não. É 140. Exatamente. O C para a direita, o B para a esquerda. 140. Sentidos opostos, soma. Que seria 140. Item C. Para o motorista D, o carro C está se afastando
10. Uma velocidade de 110, Não, 10. 10, que aí 60 menos 50. Então aqui seria 10 e não 110. Item D. Para o motorista A, o carro D se aproxima com velocidade de 20. Sim. Exatamente. Sim. Mas, Ricardo, o certo é o A se aproximar do D ou o D se aproximar do A? Tanto faz. Porque o movimento é relativo. Tanto faz dizer que o A está se aproximando de D, como o D está se aproximando de A. Não interessa. Dá no mesmo. Você pode dizer que o A está se aproximando de D ou vice-versa. Não tem problema. Então, item D é a resposta. Beleza. Conceito simples, tranquilo. Vocês entenderam de boas. Professor, 20, pois não. assim, não, você antecipou justamente a minha dúvida, né? Então, independente do enunciado, eu posso escolher um dos dois para ficar parado, Isso, certo? certíssimo. Você que define quem para e quem vai andar. Exatamente isso. Perfeito. Bom, a questão 24 é uma questão lá da Federal do Rio Grande do Sul, um vestibular muito bom, e que eu acho que podia ser uma questão do Enem. Se bem que a vibe do Enem, das últimas duas provas, está meio diferente. A vibe está diferente. Eles estão pegando mais aquele estilo meio tradicional, né? Sem muita contextualização, sem muita enrolação, indireto. Um automóvel que trafega em uma autoestrada reta e horizontal, com velocidade constante, está sendo observado de um helicóptero. Relativamente ao solo, o helicóptero voa com velocidade de 100, na mesma direção e no mesmo sentido do automóvel. Ó, mesma direção e mesmo sentido do automóvel. No caso, o helicóptero. Beleza. Para o observador situado no helicóptero, o automóvel avança a 20 km por hora. Então, o que você pode dizer sobre a velocidade do automóvel em relação ao chão? O que ele quer dizer com esse avança a 20? 120? Então, Isso. O automóvel está se desvencilhando, né? Está se largando, está se soltando. Ele está a 20 km por hora a mais do que o helicóptero, né? Então, ele está fugindo, se afastando. Então, esse termo avança tanto quer dizer a velocidade relativa. A gente vai ter que interpretar, às vezes, o que seria a relativa. E no caso aqui, esse avança é que é a nossa VREL. Então, a VREL aqui, ó, vai ser automóvel menos helicóptero, porque o automóvel está avançando, está se afastando. Então, a VREL é 20, o automóvel é o que nós estamos procurando e o helicóptero é 100. Logo, a velocidade desse automóvel é 120 por hora. Muito bem. A alternativa A. Show. E aí, eu coloquei aqui várias questões que envolvem ultrapassagens usando o VREL, né, velocidade relativa. Fizemos uma questão, aquela da Mackenzie, usando essa ideia. Então, eu vou fazer aqui, são 4 questões, eu vou fazer 2 dessas 4. Vou fazer primeiro essa 25 da UERJ. Vale lembrar que a UERJ, no passado, ela foi uma grande influenciadora do Enem. No passado. Hoje em dia, o Enem está muito mais influenciado pelos vestibulares de Minas Gerais. Mas no passado, os vestibulares do Rio influenciavam mais. Olha só, 2 automóveis, M e N, inicialmente a 50 quilômetros de distância um do outro.
deslocam-se com velocidades constantes na mesma direção e em sentidos opostos. Sentidos opostos. O valor da velocidade de m em relação a um ponto fixo da estrada é 60. Após 30 minutos, os automóveis cruzam uma mesma linha da estrada. Em relação a um ponto fixo da estrada, qual seria a velocidade de n em quilômetros por hora? O texto tentou dar uma complicada, né? Mas se a gente pensar direitinho aqui, a questão é fácil. Temos dois objetos se movendo em sentidos opostos. Então, a gente sabe fazer a conta da velocidade relativa. O m e o n estavam inicialmente a uma distância de 50 quilômetros. Ele diz que o m tem velocidade de 60 por hora em relação ao chão. Vm, 60 quilômetros por hora em relação ao chão. E o n, ele quer saber. O que nós sabemos também é que demorou 30 segundos para eles passarem um pelo outro. Alguém podia pensar assim, Ricardo, eu vou ter que dizer, eu vou ter que saber em que posição da estrada isso aconteceu? Não. O que interessa a gente é saber a distância entre eles no começo. Assim que o tempo começou a ser marcado, eles estavam aqui distância um do outro, 50. E aí o tempo transcorreu, 30 minutos mais tarde, um passou pelo outro. Não me interessa saber onde foi que eles passaram, a que distância. Foi a 20 km do ponto M, a 30 do N? Não sei. Não preciso saber. Nesse cálculo, a gente só precisa atentar para o tempo de encontro, que é a distância sobre a VREL. O tempo, 30 minutos ou meia hora. A distância, 50. A VREL vai ser a soma. Vai ser 60 mais Vn. E aí ficou fácil, né? Porque se eu vou percorrer 50 quilômetros em meia hora, dá uma velocidade relativa de quanto? 100. Então, esse 60 mais Vn dá 100. 50 por meio. Portanto, o N está a 40 por hora em relação à estrada. É só isso. Uma questão simples da UERJ, mas que alguém podia ter se complicado por achar que precisava saber em que posição da estrada eles se cruzaram. Porque ele fala aqui, ó, os automóveis cruzam uma mesma linha da estrada. Aí alguém podia perguntar, que linha é essa? Que posição é essa? Não precisa. Não precisa calcular, tá bom? É só pegar a VREL e aplicar. Professor, Pois não? se fosse por essa ideia, eu ia ter que usar a questão de função horária para um, função horária para outro, descobrir tempo e depois que ele descobrir a velocidade. Exato. E nós vamos usar a função horária para as questões que realmente exigirem. Essas questões de velocidade constante e de ultrapassagem, 90% se resolve só por movimento relativo. Tempo de encontro, distância sobre velocidade relativa. Acabou. Só isso. Certíssimo. Obrigado, mestre. Beleza. Bom, a 26 da FAMEMA, tem a questão aqui 27. A 27 está bem molinha. Vou fazer, sabe qual? Vou fazer aqui a questão 26. 27 está bem facinho. Deixar vocês ralarem com a 27. A 26 é minha. Olha só. Essa aqui é ótima. FAMEMA. Para quem não conhece, a FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, feita pela VUNESP. Aconteceu uma coisa engraçada com a FAMEMA, que em 2002, quem fez a prova foi a FGV. E aí você já sabe, né? Era feita pela VUNESP, um doce, um amor, aí passou para a FGV, a mesma FGV dos concursos, aquela que bate com força, certo?
Aí a galera chiou pra caramba, né? Chiou. E a FAMEMA está de volta à família VUNESP. Então, esse ano, ela vai ser feita pela VUNESP. Ano passado foi FGV. E aí, tome crítica, voltou a VUNESP. Tá bom? Para quem estava triste, se alegre, que a FAMEMA voltou para casa. De dentro do ônibus, que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, um rapaz atrasado para o encontro com a namorada, a ver indo embora pela calçada. Pense no nervosismo. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce. A distância que o separa da namorada é 180 metros. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com meio metro por segundo, ou seja, está se arrastando, né? Bem devagarzinho. Está indo embora, mas sem muita vontade. E o rapaz, ó, vai a 5 metros por segundo. Aí sim, 5 metros por segundo é quase o Usain Bolt, né? Usain Bolt, né? É muito ligeiro. O tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é de quanto? É uma questão legal, bonita, poética, mas bem facinho, né? Isso é bem facinho. Não vou nem fazer esqueminha não, professor. Vou só tacar na fórmula aqui, ó. Tempo de encontro. Distância entre eles sobre velocidade relativa. Chega um ponto que você faz essa conta de cabeça. Você nem escreve, você nem escreve mais, tá bom? Nem faz mais esquema e nada. Ó. Distância entre eles, 180. A v real, como eles estão no mesmo sentido, você pega a velocidade do garoto menos a da garota. Então, 180 por 4,5 dá quanto? 180 por 4,5 dá 40, né? Assim, cara, eu tô rindo porque todas as divisões estão dando por 5. A gente já aprendeu como é que faz de cabeça. Exatamente, muito bem. Aquelas dicas, divisão por 5, divisões sucessivas por 2, cara, no vestibular isso aí faz muita diferença. Porque eles fazem desse jeito, para a pessoa fazer a conta em 2 segundos. Não pode demorar tempo, não. Se demorar, o cara vacila. Ah, tem aqui a questão 28 da Estadual de Feira de Santana. Para quem não sabe, para quem não sabia, esse vestibular aqui, ó, ele também era elaborado pela VUNESP. Só que a VUNESP não é mais a banca que elabora esse vestibular. Geralmente, na Bahia, os vestibulares são feitos pela Consultec, que é uma banca muito boa, tradicional, tal. E essa prova, Estadual Feira de Santana, voltou a ser feita pela banca que era a Consultec, que mudou de nome. Não estou lembrado agora do nome, acho que é aplicação. Não tenho certeza. Mudou o nome, mas é a Consultec. Um trem com velocidade constante de 40 km por hora e 250 metros de comprimento ultrapassa outro com 200 metros de comprimento que se movimenta em sentido contrário. Sentido contrário, com velocidade de 50. Assim, de acordo com essa informação, o intervalo de tempo da ultrapassagem de um pelo outro vai ser quanto em segundos? Bom, o erro que se comete nesse tipo de questão. Assim que você vê que ele quer saber o tempo em segundos, qual é a providência quase que automática? Transformar velocidade média. Não é um bom negócio aqui, tá bom? Então, o que é que eu digo para vocês? Nessas questões, que ele pede o tempo em segundos, você olha para as velocidades médias, 40 e 50. Se fossem valores que dessem contas exatas, tipo 72 por hora, que é 20 metros por segundo, 18 por hora, que seria 10 metros por segundo, se forem redondinhos, joia. Se não for, a minha dica, deixa na fração. Como assim, professor? Nas questões que envolvem corpos extensos, o tempo de ultrapassagem continua sendo aquela mesma lógica, a distância sobre a velocidade relativa. Mas, Ricardo, que distância eu vou trabalhar? Pessoal, para um trem ultrapassar outro, tipo assim, ó, imagina que isso aqui fosse um trem, isso aqui fosse outro. Então, a pontinha do trem aqui, ó, né? A dianteira do trem. Para a dianteira do trem
para esse trem aqui ultrapassar esse, a dianteira dele, ó, vai ter que percorrer todo o trem de baixo. Pronto. Terminou a ultrapassagem? Não. Vai ser preciso percorrer o seu próprio comprimento. Em sentidos opostos? Em sentidos opostos, mesma coisa. Mesma coisa. Resumindo, nas ultrapassagens entre corpos extensos, a distância percorrida é a soma dos comprimentos. Então, aqui, ó, esse trem A, vou chamar de A e B, esse trem A e o trem B, para se ultrapassarem, precisam percorrer uma distância relativa, que é a soma dos comprimentos. E aqui as velocidades, como tem, né? Sentidos opostos, você soma as velocidades. E aquela dica que eu falei, ó, vamos usar agora. Soma dos comprimentos. Um tem 250, o outro tem 200. Vou botar aqui, ó, 250 mais 200 sobre a velocidade. Ó, para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, o que a gente faz? Divide por 3,6. Ótimo. Então, vou botar aqui, ó. Vamos escrever assim, ó, 40 por 3,6 mais 50 por 3,6. Bom, professor, vai acabar fazendo a mesma coisa. Só que aqui, olha só o que vai acontecer. Em cima dá 450. Na parte de baixo, como eu estou somando duas frações que têm mesmo denominador, eu posso simplesmente usar aqui 3,6 e aqui em cima 90. Para quem está sacando, né? 90, 36, 9 vezes 4, né? Essas coisinhas. Repete a primeira, 450. Multiplica pelo inverso da segunda, 3,6 sobre 90. Pessoa detesta o vírgula. Eu também, eu não gosto não. Então vamos tirar. Já que você não gosta nem eu, ó, tira. Bonzinho assim? Professor, então, peraí. 450 e esse 900? Vai embora, professor. E aí 900 dividido por 450 dá 2. Vai ficar 36 por 2. Cara, e eu tinha achado que eu ia ter que calcular de 1 por 1, ó, 40 km por hora em metro por segundo. Depois 50 km por hora em metro por segundo. Ia ser um desastre. Então a minha dica é a seguinte. Se você perceber uma coisa desse tipo, velocidade em quilômetro por hora, e ele pedindo tempo em segundos, se essas velocidades não forem exatas, quando você converter para metro por segundo, mantenha essas velocidades. Porque mais na frente vai aparecer alguma coisa para cancelar. Isso vale muito bem para VUNESP. Se você fizer uma conta na VUNESP, seja Unifesp, Unesp, FAMEMA, FAMERP, qualquer uma da família, fez uma conta, deu um resultado muito quebrado, revise o seu cálculo. Não é comum dar respostas quebradas, muito estranhas, na VUNESP. Não é comum, tá bom? Então, valeu a dica, vamos seguir. Bom, a gente demorou muito tempo na velocidade média, nos conceitos, não porque seja a coisa mais importante do mundo, mas é porque é muito importante. E eu também estava contabilizando o fato de nós termos tido, na semana passada, o nosso primeiro encontro. Então, no primeiro encontro, a gente acaba pegando mais leve. Aí, no segundo, para o terceiro, quarto, o embalo vai mudando, certo? Então, a cadência desse primeiro encontro é proposital, para vocês irem me conhecendo, para a gente não correr tanto. E olha que a gente, sem correr tanto, no encontro passado, fizemos 18 questões, sem correr, né? Imagina correndo. Então, agora nós entramos oficialmente no movimento uniforme. O que esse movimento tem de especial? Nada. Velocidade constante. A aceleração não tem, porque não tem velocidade, não tem variação de velocidade. Agora, é importante ficar atento aos detalhes. Não tem assunto bobo. Não tem assunto bobo. Essa aqui é a nossa primeira questãozinha. Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo, FEI. Eu acho as questões da FEI lindas.
Muito legalzinho, muito redondinho, certo? Gosto muito, ó. Sobre o movimento uniforme, podemos afirmar o quê? Item A, a aceleração é negativa? Nem tem. Item B, as distâncias percorridas são diretamente proporcionais aos intervalos de tempo correspondentes. Legal, né? Item C, as distâncias percorridas são diretamente proporcionais ao quadrado dos intervalos de tempo. Nada a ver com quadrado, não. Item D, as distâncias percorridas são diretamente proporcionais à metade do quadrado. Vixe, agora complicou, né? Item E, as distâncias percorridas variam com a aceleração. Não tem aceleração. O único item que está correto, redondo, é o item B. Professor, o que seria essa proporcionalidade? Distâncias percorridas diretamente proporcionais aos intervalos de tempo. A distância por tempo é velocidade. Ser diretamente proporcional quer dizer, trocando em miúdos, isso aqui, ó, que o V está para o ΔT numa razão constante. Desculpa. O que ele quis dizer foi o seguinte, que a distância percorrida está para o intervalo de tempo numa razão constante. E essa constante, conforme nós sabemos, é a velocidade. Ele definiu o movimento uniforme. É o movimento em que distâncias iguais são percorridas em intervalos iguais de tempo. Beleza? Era só isso. Então, marca o item B e vamos seguir. Vamos seguir. Pronto, agora eu vou fazer uma questão agora da terra do Francisco. Galera, lá no Piauí tinha uns vestibulares, que vou dizer, viu? Muito massa. A UESP, que é estadual, e a UFPI, 2 vestibulares muito bons. Pense numa prova bem elaborada, uma prova teórica boa, contas legais, muito massa mesmo. Isso aqui é a saudosa UFPI. Analise as afirmativas com relação a movimento retilíneo uniforme. Opa, ele acrescentou aqui um tal de retilíneo, ó. Mas, Ricardo, qual é a diferença entre o movimento uniforme e o movimento retilíneo uniforme? O movimento uniforme é aquele que é feito com velocidade constante, sem se preocupar com a trajetória. Ele pode fazer curva e tal, sem problema. Agora, se ele for retilíneo e uniforme, aí você tem que botar uma reta. Nesse tipo de movimento, no chamado MRU, além de você ter uma velocidade constante, você tem uma direção constante. Então, a gente pode dizer que, vetorialmente, o V é constante. Ou seja, não altera a direção, não altera sentido, não altera a intensidade. É tudo constante. Esse é o MRU. Se você quiser escrever... Só um instante, pessoal. Tá certo. Só baixar aqui um pouquinho, ficou... Porque o som está incomodando, né? Beleza. Então, e se eu quiser falar do MU? Qual é a diferença do MU para o MRU? Ora, o MU só me permite dizer que o módulo da velocidade é constante. Eu não consigo dizer se esse objeto está indo na reta ou está fazendo curva. Só consigo dizer que ele está mantendo o módulo constante. Então, essa é a diferença. Um deles, o vetor é constante. Tudo constante. Direção, sentido e intensidade. E no outro, só é constante o valor. Item 2. Então, o item 1 está... Vamos analisar os itens. Item 1. Uma partícula está em movimento retilíneo e uniforme quando sua trajetória é retilínea? Sim. E a aceleração escalar é nula? Também sim.
porque não tem variação de velocidade. Corretíssimo. Uma partícula está em movimento retilíneo e uniforme quando sua trajetória é retilínea, beleza, e a velocidade escalar é constante e diferente de zero. Será que essa afirmação também está correta? Não. Diferente de zero aí, eu não... Mas tá falando da velocidade, não da aceleração. Se tem velocidade, é movimento. E não tem repouso, né? Francisco, olha só. Esse diferente de zero é para garantir que o objeto não está parado. Certo. E, Certo. e quando ele fala de velocidade escalar, ele está falando só do valor. Do modo. Então, se a trajetória é uma reta e a velocidade mantém o mesmo valor, ele é um movimento retilíneo uniforme, tá certo? Então, o diferente de zero é só para garantir que ele não está parado. Porque se eu disser assim, a velocidade escalar é constante, o zero é uma possibilidade. Sim. Então, eu podia ter um carro com velocidade constante de quanto? Zero. Aí ele estaria parado. E Sim. parado não é movimento. Então, ele botou essa observação só para garantir que não está parado. Ah, beleza. Show. Terceira, uma partícula está em movimento retilíneo e uniforme quando sua trajetória é retilínea, certo? E percorre sempre distâncias iguais em tempos iguais. Exatamente isso. Ou seja, ele fez 3 afirmações idênticas. Mudou as palavras, mas estava dizendo a mesma coisa. Então é todo mundo verdade e tem D de dado. Tá tudo verdade. Tem várias formas de dizer a verdade. Deixa eu ver aqui a próxima vítima. Essa próxima vítima, pessoal, é uma questão da UES. Deixa eu ver aqui. Pronto. A galera da UES não entrou, que é o Gecildo, né? Algumas pessoas já estão viajando, já estão se planejando para o carnaval, né? Eu também estou planejando, porque eu sei que vai ter viradão aqui. Vai ter viradão para nós também. É o viradão das lives. O pessoal se matando no carnaval e nós aqui curtindo física. Com certeza. Olha aqui, ó. Questão 31. Questão da UES. Para quem não conhece, a UES é um vestibular diferente. É mais fácil, é mais difícil, é mais doido, é diferente, certo? Então, quem for assistir essa aula depois, que for fazer o vestibular da UES, já vai sabendo ou suspeitando que a UES tem um jeito diferente. E essa questão representa esse jeito diferente. Olha só. Um objeto que se move em linha reta tem sua posição medida por um observador ao longo do tempo. Com os dados, o observador montou a seguinte tabela. Tá aí a tabelinha aí. Com base nesses dados, que contém um erro experimental desprezível, ou seja, professor, dá para confiar na tabela, né? Ó, contém um erro experimental desprezível. Em outras palavras, é confiável. Essa tabela é confiável. Pode-se afirmar corretamente o quê? Presta bem atenção. O movimento do objeto é uniforme no intervalo de 0 a 6 segundos. Para saber se o movimento é uniforme de 0 a 6, nós temos que garantir que ele sempre manteve a mesma... E a cachorrinha? Para garantir que o movimento é uniforme... Espera aí, pessoal. Pronto, a cachorrinha parou agora. Ou não. Ó, para garantir que o movimento é uniforme em um certo intervalo, eu tenho que saber, ou eu tenho que ter condições de calcular a velocidade em qualquer lugar. Se eu encontrar algum ponto desse intervalo
em que a velocidade tenha dado diferente, já não é uniforme. Então, vamos testar aqui, ó. Vamos pensar nisso, ó. De 0 a 1. Gente, só um instantinho. De 0 a 1, ele andou 1 metro. Beleza. De 1 para 2, ele andou quanto? Vixe, professor, de 1 para 2 andou 2 metros. Já deu errado, né? Porque a gente tinha que observar a relação entre a distância e o tempo constante. Se ele andou 1 metro em 1 segundo, ele tem velocidade 1. Aqui, ó, de 1 para 3, ele andou 2 metros em 1 segundo. Já deu errado. Já encontramos um ponto em que a velocidade não é igual. Então, o item 1 está errado. Falso. Item 2. O objeto partiu do repouso. E agora? Será que tem como a gente saber, pela tabela, se esse objeto partiu do repouso? Não. Tem como? Aí tá falando em posição, tá falando, né? Isso, Como Francisco. fosse a placa, tinha essa placa na estrada, placa 0. E aí para trás poderia ter -1, -3 e ele está em movimento. Nada nos garante, nada nos leva à conclusão de que ele partiu do repouso. Nada. Não tem condição. O item B é aquele item que você descarta por não ser possível analisá-lo. É impossível dizer. Pronto. É impossível dizer qual era a velocidade do objeto no instante zero. Impossível dizer. Item C. Então, aqui, o item B não dá para dizer. Não dá. Falso. Não dá. Item C. A maior velocidade instantânea atingida pelo objeto foi de 3 metros por segundo. A gente tem que calcular. Vamos logo ver o item D. Quando você está analisando uma questão que tem teoria e conta, primeiro esgote a parte teórica, certo? Deixa a conta para o final. Analise primeiro as questões teóricas, os itens teóricos, deixa as contas para o final. Porque às vezes nem precisa fazer conta, tá bom? O item C requer conta. O item D, a velocidade média do objeto no intervalo de 4 a 6 foi 2,5 metros por segundo. É fácil. Bora ver. Se a velocidade média no intervalo de 4 a 6, 4 a 6 segundos, foi quanto? Onde? Assim, tortífero, né? Pronto. De 4 a 6, ó, no instante 4, ele estava na posição 9, no instante 6, na posição 14. Então, posição no instante 6, 14, menos posição no instante 4, 9, e o tempo de 4 a 6, né? 6 menos 4. 14 menos 9 dá 4. 4 não, professor, é 5. 14 menos 9 dá 5. 6 menos 4 dá 2. Então, dá 2,5 metros. Está correto a alternativa D. Professor, e quanto à alternativa C? O que dizer sobre a alternativa C? Não tem o que dizer. Não dá para a gente analisar velocidade instantânea. Não nesse movimento. Não tem como você ver velocidade instantânea, porque a gente está trabalhando com média, certo? Então, eu sei que do instante 6 ao instante 4, a média foi 2,5. Mas ele podia ter atingido 10 metros por segundo e ter quase parado. Podia ter acontecido muita coisa entre 4 e 6 segundos. E a gente não tem como saber disso. Não tem como saber o que aconteceu do instante 1 para o instante 2. Podem ter havido várias variações, tá bom? Então, lembra, não dá
para analisar velocidade instantânea. Não dá para analisar por conta da tabela, né? Tinha que ter um trajeto, um percurso, né? Mais informações, essa é a ideia, né? Na verdade, Thiago, o que acontece é o seguinte, ó, como falou o Francisco, né, o S sendo o S, para variar. Galera, velocidade instantânea só dá para analisar se você tiver uma função horária da velocidade. Então, coisas instantâneas requerem função horária. Se eu não tenho a função horária, a única coisa que eu tenho é a possibilidade de calcular uma velocidade média. Então, eu vou ter que ficar refém disso. Eu só posso fazer afirmações em relação à média. Pronto, resumindo, a gente só pode fazer afirmações na média. Instantâneo, não dá. Não dá, certo? Então, marco entender é uma questão linda. Linda mesmo. Realmente, né? Porque fica naquela ideia, né? Ah, se eu quero saber a velocidade no instante 2, me diga em que posição eu tô no instante 2. Essa ideia todinha, né? E é pior que isso. Pior? Eita, então deixa eu mesmo. Vou mais nem mexer, vamos para outro. É pior que esse porque, é como eu falei, entre o instante 4 e o instante 6, a gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe que, na média, ele teve uma velocidade de 2,5. Agora, no instante, se perguntar, Ricardo, qual é a velocidade no instante 4? Não sei. No instante 6, também não sei. Eu não sei nada sobre velocidade instantânea. Nada. Isso aqui é perturbador. Isso aqui cai também na especialista. Essas perguntinhas teóricas que o cara fica doido e não consegue ver. Bom, então a US sendo S, vamos partir para quem? Fulvestre sendo Fulvestre, então. Fulvestre sendo Fulvestre. Olha aqui, galera, a Fulvestre sendo Fulvestre agora. Ô, professor, Pois não. a instantânea não poderia, por exemplo, pegar a segundo e a posição de cada um? Por exemplo, posição 9, tempo 4, e 9 por 4 e calcular de cada um? Não, não. Porque essa forma de fazer é para calcular média. Você precisa de um intervalo de tempo. Se eu te contar, Yolanda, que nem a velocidade instantânea é instantânea. Não é. Teria que calcular o limite, né? Exatamente. E para você calcular o limite, você faz o seguinte, você diz que há uma tendência a zero. Ou seja, no final, aquilo é uma média que tem um intervalo bem miudinho. Ou seja, é uma média quase instantânea. Não há instantâneo. Não há. Beleza, obrigada. Até uma foto não é instantânea, porque você, entre abrir e fechar o obturador, ele captura algum movimento. Né? Nada é instantâneo. Nada é instantâneo. Agora vamos para a Fulvestre, né? Fulvestre sendo Fulvestre. Galera, é porque a gente está aqui com sangue quente, está vendo o tempo passar e o tempo passa muito rápido. A gente não se dá noção da quantidade de informação que já foi passada nessa aula aqui, até esse momento, a quantidade de coisas analisadas que talvez levassem 2, 3, 4 aulas para um professor, de fato, analisar detalhadamente. Por isso que eu acho interessante trabalhar com as questões, porque elas vão puxando discussões, elas vão norteando nossa discussão. Então, isso é a forma que eu acho mais objetiva, né, mais eficaz da gente entender a teoria e, ao mesmo tempo, ganhar habilidade com as questões. É desse jeitinho aqui. Lê a questão, faz o comentário e, em cima dela, desenrola a teoria. A teoria que vai ficar gravada na sua cabeça. Não aquela teoria que o professor está falando e você está dormindo. Aí você acorda e o professor está... Vixe, Maria, eu dormi, acordei, o professor continuou falando de teoria. É chato. Teoria assim solta é chato demais. Olha aqui, ó. Marta e Pedro combinaram encontrar-se em um certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80, chegaria na hora certa ao ponto de encontro.
No entanto, quando ela estava no marco 10, ficou sabendo que o Pedro tinha se atrasado e só estava passando pelo marco 0, e só então estava passando pelo marco 0, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100. Mantidas essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos a que ponto da estrada? Essa é uma questão muito legal. É a questãozinha que a FUVEST adora. FUVEST adora isso. E aí? O que nós vamos fazer? Marta está aqui dirigindo de boas, aí liga para o Roberto. Uma pessoa está dirigindo, não pode ligar. Pronto, ela pede para a colega do lado ligar. Minha filha, liga aí para o Pedro, saber em que pé nós estamos. Aí o Pedro atende, né? Cadê tu, Pedro? Marta, eu estou aqui passando pelo nosso marco 0. Agora. Onde é que você está? Estou na sua frente, a 10 quilômetros. Vamos fazer o seguinte, mantenha os seus 80, que eu vou empurrar o pé aqui. Eu vou a 100. E aí foi feito isso. E aí a viagem prosseguiu e os dois se encontraram em que posição? Bora fazer aqui um desenhozinho aqui, ó, um esqueminha. Vamos fazer aqui um esqueminha. Marco 0 da estrada. Aí está aqui o Pedro, que está passando agora com o VP de 100. E a Marta já está na estrada a 10 quilômetros à frente do Pedro. Está aqui a Marta. Velocidade de Marta, 80. E aí, a continuarem com essas velocidades, lá na frente, em algum lugar, os dois vão se encontrar. A gente quer saber isso. Onde será esse encontro? Em que posição? Quando tiver aqui, ó. Ixi. Quando tiver aqui, ó, a Marta e o Pedro passando pelo mesmo ponto. Isso aqui vai ser a posição quanto? S igual a quanto? Essa é a pergunta. Que tal a gente calcular o tempo que levaria para os dois se encontrarem? É fácil. Nós já sabemos, acabamos de ver um jeitinho, né, uma estratégia para calcular o tempo. Então, vamos ver quanto tempo os dois levam para se encontrar. É só pegar a distância sobre a VREL. Se eles estão distantes um do outro 10 quilômetros, e a nossa VREL é quanto? 100 menos 80, 20. Meia hora. Vão se encontrar daqui a meia hora. Em que posição? É uma questão fácil, pessoal. Qual é a posição de encontro? Se a gente pegar o Pedro como referência, a posição de encontro, o SE, pode ser VP vezes tempo de encontro. Eu posso pegar desse jeito, porque eu sei que o Pedro está no 0. Se eu pegar a Marta, eu tenho que saber que a Marta já está no quilômetro 10, né? Mas se eu pegar o Pedro, tá de boa. O Pedro tá de boa, porque o Pedro tá a 100 por hora, levou meia hora para os dois se encontrarem, então vão se encontrar no quilômetro 50. Mas, pessoa, eu queria pegar a Marta. Pronto. Se você quer pegar a Marta, vou logo dizendo, a Marta é zangada, viu? Ah, não quer mais não, você quer mais não. Vou pegar o Pedro mesmo. Pronto. Se você quiser considerar a Marta nessa conta, você faz o seguinte. Você faz assim, ó. A posição de encontro vai ser a posição inicial, onde a Marta já estava, mais
o V Marta vezes o delta TE, tempo de encontro. Aí, então, dá a mesma coisa, né? Dá a mesma coisa. Porque o S0, Marta estava na posição 10, tinha velocidade 80, o tempo era meia hora, metade de 80, 40, mais 10, 20. Metade de 80, 40, mais 10, 50. Então, os dois iriam se encontrar a 50 quilômetros do mar zero. Questão fácil. Tranquila. Calma aí, só um minutinho. Eu só pude usar a ideia de que a distância relativa entre eles é 10, né? Porque justamente eu dei da velocidade relativa. Eu parei a Marta, né? E Isso. deixei o Pedro. Beleza. E outra coisa, os dois estavam se movendo ao mesmo tempo. E aí nós sabíamos que naquele instante, a distância entre eles era 10. Se movendo ao mesmo tempo, a distância entre eles era 10. Aí eu posso usar a VREL por esse motivo. Beleza, beleza, beleza. Eu acho que essa gravação vai ficar top, porque eu estou gravando pelo OBS e estou gravando pelo Meet. Estou gravando em duas coisas ao mesmo tempo, para evitar de eu perder uma gravação. Mas se a gravação ficar top, em 1080, show de bola, aí eu vou aposentar o Meet e vou gravar só no OBS. A vantagem, alta definição. Segunda vantagem, terminou a aula, já posso subir lá para o nosso YouTube privado para você assistir na hora, sem ter que esperar horas e horas para processar o Meet. Vamos para a próxima. Agora vamos entrar numa coisa, pessoal, que eu acho muito bacana, que eu chamo de movimento com delay. Acontece muito em muitos vestibulares e também em escolas militares, como a AFA, como a EFON, especialistas, SpaceX, aqueles movimentos que não começam ao mesmo tempo. Eu chamei de movimento com delay. Vamos resolver uma dessas questões aí. Começando pela 33, tá? FMJ. Medicina Jundiaí. Para quem vai fazer esse vestibular, vale a pena dizer que a FMJ não cobra mais física na discursiva. Antigamente tinha, hoje não tem mais. Física na discursiva. O que deve ser bom para os alunos, né? Aliás, eu não sei. Eu não sei se tirar a física e aumentar a quantidade de biologia deixa a prova mais fácil, porque algumas questões de biologia também são complicadas, né? Descrever um processo, uma coisa lá, prefiro física. O ônibus P sai de São Paulo com destino a Jundiaí, mantendo velocidade constante de 80. 15 minutos depois, o ônibus R sai de Jundiaí com destino a São Paulo. E percorrendo em sentido contrário o mesmo trajeto do ônibus P. Sabendo que a distância entre as cidades é de 50 quilômetros, os ônibus se encontrarão onde? A que distância de São Paulo? É uma questão interessante. O que deixa essa questão mais interessante é o fato dos dois objetos não terem começado o movimento ao mesmo tempo. Tem um atraso. Como é que funciona essas questões com atraso? Então, tinha um carinha saindo daqui e outro daqui, ó, movendo-se em sentidos opostos. A distância entre as duas cidades é de 50 quilômetros. Onde é o zero? Eu posso botar onde eu quiser. Vou botar aqui, ó. Vou botar o zero aqui e os 50 aqui, ó. Professor, eu quero colocar 20, 70. Pode? Pode. Quaisquer valores cuja diferença seja 50. É claro que você vai pegar o mais fácil, né? Certo, professor. Então, eu vou chamar aqui esse bichinho de P
E esse bichinho aqui eu vou chamar de R, né? Já que ele fixou, ele quer saber em relação a São Paulo, então bota o 0 em São Paulo. E aqui vem a dica, certo? Você vai escrever as funções horárias para essas duas partículas. Função horária de P, posição inicial de P, mais VP vezes tempo. O só solvente, né? É o só solvente, professor. Qual é a posição inicial do carro que parte de São Paulo? É 0. Mais. Bom, vai ser mais ou vai ser menos? Pela figura, pessoal, você percebe que eu escolhi a direita como positivo, né? Então, respeite o sentido. Quando você for usar a função horária, respeite o sentido. Na VREL, não. VREL é soma ou subtração. Aqui tem que respeitar. Então, eu vou ter aqui quanto? Quem sai de São Paulo com velocidade 80. 80T. Muito bem. E aí, o cara do ônibus R, ele saiu depois de 15 minutos. E ele saiu da posição 50. Então, bota aqui, ó. SR, saindo da posição inicial 50. Velocidade 80, só que é negativo. Por quê, professor? Porque está no sentido oposto. Se você chamou de positivo para a direita, quem está vindo para a esquerda é negativo. Vezes o tempo. Só que no caso do B, ele tem um atraso. E aí você vai aplicar esse atraso aqui, ó. Você bota T e tira o atraso. Desconta o atraso. Ele está atrasado 15 minutos. Como a gente está trabalhando com quilômetro por hora, quilômetro, então vamos usar o tempo o quê? Horas. Então esses 15 minutos você já pode fazer em horas. Dá quanto? 1/4 de hora. Bota aqui, ó, 0,25. Ou 1/4, você que sabe, tá bom? Então, na função horária de R, você aplica o desconto, ou seja, o delay. É isso aqui, meu povo, que eu chamo de delay, ó. Esse aqui que é o famoso delay. Ou atraso. Beleza? E agora você faz do jeitinho tradicional. Se ele está perguntando o instante, não, ele está perguntando a posição, né? Se ele está perguntando a posição ou o instante, onde eles se encontrarão, você faz o de costume. Ou seja, iguala as funções horárias. Vamos fazer isso. Ó. Vamos dizer que S de P é igual a S de R. Cuidado com os sinais. O S de P, 80T. O S de R, 50. Menos distributiva, 80 vezes T, 80T. Posso cortar, professor? Cortar o quê? Os 80? Não, macho, aqui é um mais, outro é menos. Pode não. Menos com menos dá mais. 80 vezes 1/4. Ou seja, 1/4 de 80, 20. Mais 20. Então, cuidado. 80 mais 80 dá 160T. Igual a 50 mais 20. Dá 70. Corta 0, corta 0. O T vai ficar 7/16. Professor, eu posso simplificar. Eu posso dividir, professor? 7 por 16? Galera, preste atenção. Nessas questões em que você está calculando, você não terminou. Isso não é a resposta final. Você está fazendo a conta, encontrou a fração. Dica, deixa a fração como está. Você só vai dividir ou fazer aproximação no final. Não faça aproximação durante a conta. Deu uma fração? Leve para frente. Deu uma raiz? Leve para frente. Não aproxime nada, tá bom? Então vamos seguir. Não terminamos a questão. Ele quer saber o que? A posição, né? Encontramos o tempo. Em que posição da estrada eles se encontraram? Bom, o jeito mais fácil de fazer é você pegar o móvel P
que ele já está aqui, ó. Você pode pegar o móvel P como referência e ver quanto foi que ele andou nesse tempo. Porque essa posição aqui, ó, é a posição de encontro. Mas, professor, eu sou do contra, eu quero pegar o R. Pronto. Se você pegar o R, você vai ter que descontar esse 50. O cálculo é um pouco mais complicado, tá bom? Então, se eu fosse você, eu pegava o objeto P, que já partiu do zero, e simplesmente calcularia quanto o P percorreu. A posição de encontro corresponde à posição de P, que é simplesmente a velocidade de P vezes o tempo de encontro. TE. Vou chamar aqui de TE, ó. Já que eu igualei, né? Então aqui é TE, ó. Tempo de encontro. VP, 80, vezes o tempo de encontro, 7/16. Para você que esperou e não fez essa conta de dividir, olha que beleza. Quanto é que dá 80 dividido por 16? Pessoal, aqui deu 5. Ótimo. 5 vezes 7, 35. Eles vão se encontrar na posição 35 quilômetros. Lembrando que a FMJ é feita pela VUNESP. As contas geralmente dão redondinhas. Não vai inventar moda não, porque você acaba errando. Então, se a tua conta, se o teu resultado não ficar bem redondinho, desconfie, porque você está na VUNESP e as respostas são exatas. É típico da VUNESP. Então, marca aí o item D, 35 quilômetros. As questões que envolvem delay, atraso, é só fazer isso. Ricardo podia aplicar esse 0,25 lá no P, dizer que ele tinha uma vantagem de 0,25? Não, cara. Porque o P saiu na hora. Certo? O P saiu na hora. Quem sai na hora não tem atraso nem adiantamento. Ele simplesmente tem T. Professor, Pois não. queria minha atenção um pouquinho aqui. Esse 0,25 veio de onde? Pronto, 15 minutos, Francisco, que dá 1/4 de hora. Sim. Ah, tá. É 0,25. Certo. Isso, Tá. Obrigado. exatamente. Ó. 15 minutos, 1/4 de hora, ou 0,25. Ótimo. Esse meu H é tão feio, né, mas tá aqui, ó, 1/4 de hora. Então é isso. Nesse lance de atraso, você atribui o atraso a quem está atrasado. Se o P sai na hora, deixa lá o T, só T. Aí, no caso, quem se atrasou, você bota aqui, T menos o atraso. Aplique o atraso no atrasado. Não tem como dar errado, tá bom? Aí eu vou aplicar como uma espécie de saldo lá no que sai na hora. Não tem esse negócio de saldo, ele sai na hora, certo? Não vai inventar moda, não. Se inventar moda, pode dar errado. Ó, galera, eu vou... Tem muitas questões com delay aqui. Fizemos uma... Tem uma aqui da AFA muito boa. Tem a dos andarilhos. Nós estamos encerrando aqui. Estamos encerrando. Vou fazer aqui a questão 35 da AFA, que é uma questão boa. Mas cadê a AFA? Força Aérea, tipo ITA. Não. A AFA tem questões que são cara de vestibular. Que são cara de vestibular tradicional. Certo? Essa aqui é uma questão que, se você tiver esse lance do delay na sua cabeça, você vai ter sucesso. E se não conhecer o delay, aí você vai ter um delay na sua cabeça, dá um delay no seu cérebro. Olha aqui, ó. 2 automóveis, A e B, encontram-se estacionados paralelamente ao marco zero de uma estrada. Em dado instante, o automóvel A parte movimentando-se com velocidade escalar constante de 80. Depois de certo intervalo de tempo, ΔT, o automóvel B parte no encalço de A, com velocidade escalar de 100. Após 2 horas de viagem, o motorista A verifica que B encontra-se 10 km atrás dele e conclui que o intervalo de tempo, ΔT,
em que o motorista B ainda permaneceu estacionado foi de quanto? Essa é uma questão boa. Essa é uma questão boa. Vou só aqui pegar um pouquinho mais de água, já volto. Galera, essa questão é muito legal. Se você tiver essa ideia do movimento com delay na sua cabeça, a coisa fica muito rápida. Você tem dois automóveis. Um partiu na hora. Então você pode botar aqui, ó, S de A. Ele parte na hora com velocidade de quanto? 80. Então bota aqui, ó, 80T. E a posição inicial, pessoal, não interessa, né? Porque os dois partiram da mesma posição. E o automóvel B? O automóvel B, partindo da mesma posição, ele diz que ele vai no encalço. Se ele vai no encalço, B parte no encalço de A. Quer dizer o quê? Que ele vai perseguir. Vai no mesmo sentido. Qual a velocidade? 100. Sempre esqueço. Velocidade 100. Só que ele vai sair, só que ele vai sair atrasado quanto? Delta T. O que eu sei mais? Eu sei mais que 2 horas depois, o A percebe que o B está atrás dele a uma distância de 10 quilômetros. Olha aqui, ó. O motorista A verifica que B se encontra a 10 quilômetros atrás. Quando? Após 2 horas de viagem. Ricardo, como é que eu escrevo isso aí matematicamente? Você vai dizer assim, ó, que a posição do móvel A menos a posição do móvel B é de 10. No instante, 2 horas. Quem é o SA? 80T. Só que o T, professor, é 2. Pronto. Menos o SB. O SB, galera, é 100 que multiplica T, ou seja, 2, menos delta T, igual a 10. Eu sempre gosto de escolher questões de vestibulares, de concursos que já caíram, para usar aquilo que eu atribuo como importante. Imagina se eu falo que esse movimento com delay é importante e eu não mostro a vocês nenhuma questão em que isso foi aplicado. Fica suspeito. Mas quando a gente faz uma questão aqui, ó, da FMJ, e agora uma questão da AFA, usando essa técnica, essa ferramenta, e eu posso mostrar a vocês, sei lá, 20 ou 30 questões que eu tenho usando exatamente isso, aí você vai dizer, puxa, é importante, Ricardo. Por que não tinha isso no meu livro? Por que não tinha essa informação na minha apostila? Ou por que meu professor não falou isso? Pois é, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu falo porque eu sei que é importante. Agora vamos lá, distributiva. 100 vezes 2, 200. Menos 100 vezes delta T. 100 delta T. Igual a 10. 160 menos 200, menos 40. Menos com menos dá mais. 100 delta T. Igual a 10.
passa o menos 40 para o segundo membro, vamos ter 100 ΔT igual a 50. Finalzinho aqui, ó, vamos ter meia hora de atraso para esse objeto. Então, o carro B ficou meia hora parado. É o que nós encontramos aqui. Foi o delay dele, ó. Meia hora de delay. Beleza? Então, eu tenho essa preocupação constante, pessoal, de reunir as melhores questões, de ter com vocês, né, essas dicas bem diferentes, né, uma coisa diferenciada, que é para vocês terem uma visão à frente, além dos concorrentes de vocês. Isso aqui te dá uma vantagem muito grande. E, cara, como é que eu faria essa conta sem usar esse conceito de delay? Gente, faria complicado, viu? Porque você tinha que saber em que posição estava o B nesse instante, 2 horas. Você tinha que calcular a posição, fazer aquela retinha, fazer um esqueminha. Então, seria uma conta... Vixe, minha câmera, ó. Pronto. Então, seria uma conta muito mais trabalhosa sem usar essa ideia do delay, certo? É uma ideia muito massa, que você não vê por aí. Eu tenho alunos que me conheceram no YouTube por causa desse delay, ficou curioso, né? Movimento com delay, delay no movimento, pois é, esse é o famoso delay no movimento, galera. Muito bacana. Gente, eu tive um contratempo hoje aqui em casa, né? Estourou aqui um cano, aí foi um transtorno. Eu nem cheguei a almoçar por causa disso, né? Que ficou aquela coisa, a gente tentou consertar, tentou limpar aqui, tudo acabou atrasando no começo. E aí eu vou atrás de resolver esse problema e vou terminar aqui com vocês. Encerramos a nossa lista número 1, certo? A partir da próxima aula, vamos começar vamos ver os gráficos do MU e vamos ver o Move. E aí começa a nossa aventura de verdade, porque o Move é um mundo de coisas, né? É um mundo de informações, de gráficos, e que o Enem, a FUVEST e toda a família VUNESP deve cobrar nessas provas. Beleza? Então, no nosso próximo encontro, próximo sábado, a gente vai ver isso. E também, durante esse carnaval, vamos ter um recesso. Eu pretendo fazer com vocês algum encontro durante a semana, certo? Quem puder ir, ou então marcamos um momento para a gente se encontrar, digamos, no YouTube, para resolver questões, tirar dúvidas. É uma forma de vocês tirarem dúvidas e de eu aparecer também para a galera, tá bom? Então, um abração, uma boa tarde e até a próxima. Valeu, Tiago, valeu, Yolanda, Francisco e os demais que vão ver essa aula gravada logo mais. Valeu, galera, um abraço. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Valeu.